Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez, para na sequência fazermos a leitura da palavra do Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé e na nossa limitação para compreendermos a Tua palavra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo agir dele, soberano. Conduza-nos, Senhor, na pregação para nós entendermos, para nós amarmos mais o Senhor e para nós obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém. Abra, por favor, Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo, o último capítulo do livro de Jonas. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus amados irmãos, para nós concluirmos essa série de exposições no livro do profeta Jonas, nós precisamos relembrar o que nós já vimos, e eu quero fazer isso de forma bem breve, bem rápida, utilizando como os irmãos têm acompanhado, como a igreja tem acompanhado, utilizando os temas, que o pastor Stuart Olliott colocou nos 4 capítulos de Jonas, naquele livretinho que eu já apresentei à igreja, que é sensacional. O que ele tem de pequeno, ele tem de profundo e de edificante. Primeiro capítulo nós vimos Jonas de costas para Deus. Certo? O que aconteceu no capítulo 1? Jonas desobedeceu ao Senhor. Ele recebeu a palavra do Senhor e o Senhor falou para ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas foi, mas não para obedecer ao Senhor. Ele foi para longe da vontade do Senhor. Ele virou de costas para Deus. Foi a Jope, pagou uma passagem num navio que ia para Tarsis. Jonas de costas para Deus. Aí aconteceu o que aconteceu num grande naufrágio naquele barco onde Jonas estava. E no final daquela turbulência toda, os tripulantes daquele navio jogaram Jonas no mar. E o capítulo 1 encerra dessa forma: Jonas no fundo do mar, de costas para Deus. Capítulo 2, você viu comigo que Jonas ele se apresenta de joelhos diante de Deus. Jonas de joelhos diante de Deus. E o que acontece no capítulo 2? Jonas se arrepende do que ele tinha feito, da desobediência que ele havia cometido. Jonas, no capítulo 2, é
miraculosamente tragado, abocanhado por um peixe bem grande. E esse peixe foi a salvação que Deus providenciou a Jonas e deu a ele mais uma oportunidade de arrependimento. E sim, houve um processo, um trabalhar de Deus ali, naquele contexto todo, para Jonas voltar-se para Deus, para Jonas ficar de joelhos diante de Deus e declarar que ele sim quer viver para o Senhor e que a salvação pertence ao Senhor, tanto que ele orou na barriga do grande peixe, e essa oração no capítulo 2 é conhecido como Salmo de Jonas. Capítulo 2. Capítulo 3, estão se lembrando, né, do que a gente viu até agora. Capítulo 3, nós vimos na última exposição, o profeta ali se encontra então de pé diante de Deus, ou seja, ali ele está pronto. Por quê? Porque Deus o preparou, deu a ele uma segunda chance. No capítulo 3, Jonas, novamente, pela segunda vez, recebe a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse a Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Jonas foi e pregou à grande cidade de Nínive. Uma cidade que demorava 3 dias para percorrê-la integralmente, Jonas fez em 1 dia. Como eu disse, provavelmente Jonas, ao pregar à grande cidade de Nínive, ele pregou correndo. Ele queria obedecer, queria, se ver livre daquela comissão do Senhor, daquela ordem do Senhor. Jonas correu e ele disse, vamos ver se a igreja lembra, em 40 dias Nínive será destruída. Ele pregou isso durante 1 dia. E o que aconteceu? Houve o maior avivamento da história da humanidade. Provavelmente 500 mil de pessoas se arrependeram naquela ocasião. Capítulo 3. Jonas, portanto, de pé diante de Deus. Agora, no capítulo 4, nos deparamos com a reação do profeta diante da ação de Deus ao salvar os ninivitas. Capítulo 4, você, como eu, olhando esse capítulo 4, você vai dizer, você acredito que pensou, não acredito que Jonas está desse jeito. Não é possível. Diante de tudo que ele já passou, ele vai ficar desse jeito aqui, como ele se apresenta no capítulo 4. Eu não estou acreditando, Jonas, você é muito mané. Como eu disse na introdução da exposição dessa série, há um Jonas dentro de nós. Somos tal qual Jonas, muitas vezes, desobedientes, Deus nos leva a quebrantamentos, a arrependimentos, voltamos para Deus, queremos viver uma vida séria com Deus, daqui a pouco estamos bicudo com Deus de novo. É o que acontece aqui com Jonas. E o pastor Stuart Olyott coloca como título desse capítulo 4, Jonas assentado diante de Deus. Por que assentado diante de Deus? Aqui, Jonas, diante de Deus, ele não consegue fazer mais nada por ele mesmo, a não ser render-se à soberania de Deus. Jonas assentado diante de Deus. Com muita clareza, nós veremos tamanha diferença entre a vontade humana, e você está vendo aí o título que eu coloquei na mensagem de hoje, a diferença enorme entre a vontade humana e a vontade divina, e o quanto todos nós precisamos submeter-nos à vontade de Deus. E muitas vezes a nossa vontade não é conforme a vontade de Deus, e a gente acaba se dando mal por conta disso. A nossa vontade muitas vezes não bate com a vontade de Deus, mas não é Deus que vai fazer com que Ele vá ao encontro da nossa vontade. Não, nós precisamos estar debaixo e obedecermos à vontade de Deus, a vontade de Deus, para o nosso bem. Aliás, esse é o fechamento do livro. Nós devemos, como Jonas aprendeu, nós vamos ver que ele aprendeu. Jonas, nós vamos encontrar Jonas no céu, tá? Porque às vezes lendo o capítulo 4, fala, não, esse daqui perdeu a salvação. Não, ele não perdeu a salvação. Ele está no céu hoje nos aguardando. E encontraremos Jonas lá no céu e a gente vai abraçar Jonas e falar, Jonas, faltou isso aqui para você perder a salvação. Hein? Muito bem, para começar o capítulo 4, você e eu precisamos conferir o final do capítulo 3. Por quê? Porque no início do capítulo 4, olha aí o versículo 1 do capítulo 4. Vamos lá. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E aí tem a palavrinha mas. Em outras versões tem com isso, por causa disso. Então você precisa voltar ao contexto imediatamente anterior. Leia o versículo 10 do capítulo 3,
porque você é curioso como eu, e a gente quer saber por que ele ficou bravo e com raiva. Por que ele ficou aborrecido com o Senhor? Versículo 10. Deus viu o que fizeram, ou quem fez? Os ninivitas. Isso. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Meus irmãos, Jonas, ele ficou muito bravo porque o sermão que ele pregou cumpriu a vontade de Deus. Você consegue acreditar nisso? Jonas ficou irado porque aquilo que ele tinha que fazer deu certo. Como é a mente humana, né? Como é a vontade minha e sua, muitas vezes, né? É uma loucura, tem hora. Ele ficou bravo porque deu certo o que ele tinha que fazer. Não dá para acreditar, né? Enquanto os ninivitas estavam contando os 40 dias em contrição, humilhação, arrependimento, você viu comigo que os ninivitas, buscando arrependimento, a começar pelo rei, até o mais simples e humilde ali do reino, ou da cidade de Nínive, todos eles buscando arrependimento, se apresentando com humilhação diante do Senhor, os 40 dias contando para que realmente o Deus verdadeiro, o Deus de Jonas, o Deus dos judeus, tivesse misericórdia deles. Sabe o que Jonas estava fazendo? Jonas estava contando os dias, e a vontade do profeta era que no final dos 40 dias descesse fogo do céu e ele pudesse, com alegria, um sorriso no rosto, de orelha a orelha, contemplar a destruição de Nínive. Jonas estava aguardando, ansioso, Nínive implodir, ser destruída, acabar. Esse era o coração do profeta. A contagem regressiva de Jonas era para ver o juízo de Deus, não a salvação dos ninivitas. E ele: faltam 5 dias para Nínive ser destruída. Faltam 4 dias para Nínive ser destruída. Faltam 2 dias para Nínive ser destruída. É amanhã que Nínive será destruída. Não acredito. Não acredito que Deus não destruiu a cidade. E ele ficou bicudo. Entenderam? Por que ele escreve isso no versículo 1? A vontade de Deus foi realizada, e a vontade do profeta não foi realizada. E o profeta ficou muito triste, na verdade ele ficou com bastante raiva, furioso. Nós vamos ver aqui no original que há uma expressão muito intensa do que Jonas sentiu nesse momento. Jonas ficou bravo porque a vontade dele não foi realizada. Vocês percebem a diferença entre a vontade do homem e a vontade de Deus? É o que está acontecendo aqui. E por que a vontade de Jonas não foi feita, ele ficou bravo? Não, ele ficou muito bravo. Ele ficou com raiva. Você já ficou com raiva algum dia? Tem bastante gente fazendo assim, e aí fala: não só um dia, pastor, vários dias, anos. Jonas ficou com muita raiva, igual um menino birrento quando é contrariado. Na versão Ara, na versão Almeida Revista e Atualizada, o versículo 1, ele retrata assim, ó: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, no hebraico original está escrito assim, ó, lógico, traduzido para o português, mas assim, pegando todos os termos tal qual lá no original hebraico, é mais ou menos assim: isto foi um grande mal, Deus ter feito o que ele tinha que fazer, a vontade de Deus foi realizada, isto foi um grande mal aos olhos de Jonas, e ele ferveu de cólera. Sabe aqueles desenhinhos onde aparece a pessoa com muita raiva e começa a sair pelas 2 orelhas assim, igual a chaleira da avó lá, né? Jonas ficou com muita raiva de Deus ter salvado os ninivitas. Muita raiva. Que diferença do Jonas do capítulo 2, não é? Vocês se lembram do Jonas do capítulo 2? Manso, dentro lá da barriga do grande peixe, pedindo clemência para Deus. Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, fica tranquilo. Me usa mais uma vez, por favor. Eu sei que o Senhor é o Deus da salvação. A ti pertence a salvação, eu quero ter uma segunda chance. Aqui ele está bem bravo. Jonas ficou bravo, sabe por quê? Porque Deus não é como ele. Jonas ficou bravo porque ele constatou
que Deus não é como ele, como nós vimos no sermão de introdução. O tema principal aqui do livro é: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Vocês se lembram? Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, especialmente é soberano quanto à salvação das almas perdidas. Deus é soberano quanto à salvação daquele que você acha que não deve ser salvo. Deus salva quem ele quer. A graça e o amor salvífico de Deus, e a gente pôde ver isso com muita clareza no livro de Jonas, a graça e o amor salvífico de Deus estão além da nossa compreensão, além da nossa maneira de tentar entender. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele age para salvar uma pessoa, nada, nem ninguém pode impedir. Ainda que a gente fale para Deus: Deus, aquela pessoa não merece. Aí Deus vai ouvir você falar: não é que você tem razão? Não vou salvar não porque você está falando. Não. Quando Deus decide salvar uma pessoa, ele salva e nada impede isso. Deus salva aqueles que, como nós vimos no sermão de introdução, Deus salva aqueles que nós jamais salvaríamos. Você concorda com isso? É verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado, é um salvo, né? Um crente aí. Ok, a pessoa que está do seu lado é salva. E, que bom que todo mundo quer que a pessoa que está do seu lado seja um salvo, louvado seja Deus. Mas muitas vezes nos nossos corações, nós colocamos tantos empecilhos para a salvação de Deus para uma pessoa, que às vezes a gente pensa: Senhor, por que o Senhor foi salvar aquele lá, hein? É o que Jonas estava sentindo aqui. Mas Deus é soberano. Deus é soberano especialmente na salvação de quem Ele decide salvar. Nós cantamos agora há pouco: infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tem o Teu próprio plano. São os meus planos que limitam o caminhar e as decisões de Deus? Não. Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer, no modo que Ele quer, e Ele salva quem Ele quer. E o intrigante é que Jonas se esqueceu de todo o bem que Deus tinha usado para com ele, misericórdia que Deus usou em favor dele, compaixão que Deus tinha usado para com ele, quando o salvou através daquele grande peixe. Vocês percebem isso? Coração de Jonas, coração do Rodrigo. Deus realizou tantos bens, ou realizou bondade extrema em favor de Jonas, e logo depois Jonas não queria que Deus usasse de bondade e misericórdia com os pecadores terríveis, violentos lá de Nínive. Graças a Deus que Deus não é como Jonas, e Ele não é como nós, senão nós estaríamos perdidos. Todavia, mesmo tão irado assim como nós estamos vendo Jonas, o Espírito Santo levou Jonas a fazer o quê? A pescar? Não. Aquela frase que você encontra, né, lá no caminhão ou na traseira de algum carro: está nervoso, vai? Não, vai orar. Isso. Está nervoso, vai pescar? Não serve, não resolve. Olha só que interessante, o Espírito Santo conduziu Jonas a orar, e de fato é uma das melhores coisas que nós temos que fazer, mesmo contrariados com a vontade de Deus. Mesmo contrariados com a vontade de Deus. Nós devemos orar, nós devemos falar com Deus, nós devemos, naquele momento de ebulição: Senhor, me ajuda. É melhor você fazer isso do que você: irmão, sai daqui. Ora ao Senhor, ore ao Senhor. Foi o que ele fez, versículo 2 e versículo 3. Acompanhe aí na continuação do capítulo 4. Versículo 2, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Lá na terra, lá, quem sabe, em Gat-Efer, quando Deus chamou Jonas para pregar contra a cidade de Nínive, quem sabe buscando, naquele momento Deus não esclareceu completamente o plano dele para os ninivitas, mas era para Jonas pregar para os ninivitas. Naquele momento, Jonas está dizendo aqui no versículo 2, Senhor, eu disse lá, o que eu disse lá na minha terra está acontecendo. Quem sabe quando Deus falou para Jonas, vá pregar para os ninivitas, Jonas, quem sabe, falou para Deus assim: Deus, se eu pregar, eles vão ter a oportunidade de se arrepender, e eu não vou pregar, eu vou para Tarsis, entendeu?
Foi isso que ele falou lá na minha terra. Eu sabia, aqui nesse momento ele está orando, eu sabia, eu tinha avisado o Senhor. Bem que eu tinha avisado o Senhor que o Senhor ia salvar aquele povo nojento. Continua o versículo 2 aí. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, olha só. Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. O interessante é que Jonas ele sabia de cor os atributos de Deus. Aqui, Jonas está declarando algo que vinha de séculos e séculos anteriores, algo que Deus passou para Moisés. Abra lá Êxodo capítulo 34, versículo 6. Olha só que interessante. Êxodo 34, versículo 6. Aqui é Deus falando para Moisés. Êxodo 34, 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, Deus está falando de quem? Dele mesmo. O Senhor Deus, agora leia comigo em voz alta, aí na sua versão mesmo. Compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. E isso que Deus, até só os 6 mesmo. Isso que Deus falou dele mesmo para Moisés, tornou-se um princípio, tornou-se um catecismo, tornou-se algo que o povo declamava sobre Deus. E aí, veja, depois de séculos, lá em Jonas, lá na frente, Jonas, ele sabia de cor isso. Olha só o versículo 2 aí, do capítulo 4 de Jonas. Volta para lá. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, olha aí, bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele falou isso de cor. E o problema de Jonas não era a falta de conhecimento. Entenderam? O problema de Jonas não era porque ele não conhecia Deus. O problema de Jonas não era porque ele não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Não, Jonas era um homem devoto, era um homem que queria levar a vida com Deus a sério. Ele sabia o catecismo, ele sabia doutrinas muito bem, ele sabia muitas coisas de cor. O problema de Jonas era o seu coração. Ele achava que Deus era bom demais. Ele achava que Deus era compassivo demais. Ele achava que Deus era misericordioso demais, porque Ele salvou os ninivitas, aquele povo mau, aquele povo violento que não merecia salvação. O problema de Jonas era o coração, e muitas vezes nós também, nós reformados, nos orgulhamos por conhecer, quem sabe, tantas coisas de Bíblia, de doutrina, de reformadores, né? de homens que marcaram a vida da história da igreja pelos séculos. Ok, o conhecimento é muito bom, mas se isso não descer para o coração, nós viveremos uma vida hipócrita, fria, sem amor às pessoas e detonando todo mundo com os nossos argumentos. Jonas era o crente cebola. Muito conhecimento, pouca perna. Amor pelo conhecimento, mas não tinha amor pelas pessoas e pelas almas perdidas. Essa era a realidade de Jonas. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só, o Jonas está abrindo o coração para Deus. Senhor, eu não quero viver mais um dia. O Senhor fez os ninivitas viverem agora tantos dias, o Senhor permitiu, o Senhor usou de misericórdia com os ninivitas, e eles não vão morrer porque o Senhor não destruiu a cidade. Agora quem quer morrer? Eu quero morrer. Me destrói. O Senhor não destruiu Nínive, mas me destrói, porque eu estou destruído, porque o Senhor me deixou mal. Eu não consigo aceitar, Senhor, a sua vontade. O Senhor perdoou aqueles ninivitas maus, esses cruéis, violentos. Eu não estou acreditando que o Senhor fez isso. O Senhor é muito bom. A minha vontade, Senhor, era fugir para Tarsis.
Não dar a oportunidade para aqueles ninivitas se arrependerem, crerem no Senhor. Aí vem o Senhor e o Senhor faz eles se arrependerem, crerem. Senhor, eu não aguento mais isso, eu quero morrer. Jonas chega ao extremo de não ver mais sentido, ver razão na sua própria existência. Dá para acreditar, pergunto novamente, que é o mesmo Jonas do capítulo 2? Jonas, ele queria ensinar Deus a ser Deus. E muitas vezes nós agimos assim também, nós questionamos Deus ou nós não aceitamos a vontade de Deus porque a nossa vontade certamente seria bem melhor. Esse era o coração de Jonas. E o que mais nos deixa impressionados é como que Deus lida com Jonas em meio a essa ira, em meio a essa raiva toda, essa cólera, essa chaleira fervendo da alma de Jonas, desse profeta emburrado. Deus faz o que com Jonas? O mesmo Deus que falou que em Nínive não se arrependendo, ele iria destruir. Mas ele já tinha um propósito em salvar Nínive. E não destruiu Nínive. Esse mesmo Deus que Jonas conhecia muito bem, poderia fazer o que com Jonas? Esse estalar dos meus dedos não é nada diante do que Deus... Deus acabaria com Jonas ali. Mas como Deus tratou o coração do profeta emburrado, Deus não condena Jonas, Deus não critica Jonas, mas Deus vai fazer Jonas parar para pensar no que ele está fazendo. E isso tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje. Meus irmãos, muitas vezes as nossas vontades, aliás, eu vou dizer que todas as nossas vontades estão vinculadas aos nossos pensamentos. Você tem vontade de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa porque você pensa como você pensa. Ninguém tem, eu estou com vontade de comer um chocolate. Mas você pensou que chocolate é bom, chocolate é doce, eu preciso. Estou com baixa glicose no sangue. Você raciocinou. Então, vontade e pensamento estão ligados. Estão ligados. E Deus faz o que para tratar o coração do profeta? Ei, acorda, pensa no que você está fazendo. Tem hora que a gente faz isso com as meninas. As meninas estão fazendo alguma coisa, para. Pensa no que vocês têm que fazer, presta atenção na ordem. Pensa, é o que Deus está fazendo com Jonas aqui no capítulo 4. Versículo 4, e o Senhor disse... Você acha que é razoável essa sua raiva? E que pergunta de Deus para fazer o profeta parar para pensar, né? Que pergunta. Você acha que está certo isso que você está fazendo? Você ficar com raiva desse jeito está correto? Você acha que você tem o direito de ficar bravo, emburrado, por eu ter salvado os seus inimigos? Está certo isso, Jonas? É justo você ficar irado quando eu abençoo quem você não gosta? Senhor, que varada, né, que a gente leva ao ver uma realidade como essa. Para pensar. E o que Jonas faz? Nesse momento ele não responde Deus, ele sai da cidade, ele fica bicudo com Deus. E aí no versículo 5, acompanhem comigo. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ele foi na parte oriental, lá de Nínive, fora das muralhas de Nínive, a leste da mesma, e ali ele construiu um abrigo, e aqui o abrigo é uma tenda pequena, uma cabaninha, uma cobertura de galhos e folhas, tá, no original. Jonas, ele se cobriu, ele ficou fora da cidade, ele se cobriu com uma tendinha de galhos e folhas e ramadas assim por cima dele, só para cobri-lo. E ele sentou-se na sombra do abrigo que ele tinha feito para ver o que aconteceria com a cidade, para ver o que Deus iria fazer. Será que Deus vai mudar de ideia? Jonas, quem sabe, nesse momento ele pensou. Será que Deus, ao invés dos 40 dias, ele mudou de ideia e ele, dentro de 50 dias, ele vai destruir Nínive? Eu vou sentar aqui para ver se Deus não mudou de ideia, porque passaram os 40 dias, Deus não destruiu Nínive. Eu quero ver, quem sabe, no dia 50,
eu acho que Deus vai mudar de ideia. E ele vai destruir a cidade. E eu estou torcendo para isso acontecer. Figas. E ele ficou ali, contemplando a cidade, contrariado com a vontade de Deus. Jonas tinha esperança, quem sabe, de Deus detonar Nínive ainda naquele momento. Ele sai da cidade, não responde Deus, e aí parece que ele faz assim, Deus vai ver que eu estou bicudo, Deus vai ver que eu estou bravo com ele, e ele vai mudar de ideia. Eu vou ficar estranho com Deus, eu vou fazer uma greve de fala, né? Eu vou ficar mudo, Deus não vai ouvir nada do que eu vou falar para ele, e quem sabe ele muda de ideia ao me ver emburrado. Eu vou ficar aqui no meu canto, igual às vezes o marido faz com a esposa ou a esposa faz com o marido. Quando estão brigados, mexe comigo não. Não, deixa meu chinelo aí, não falei para você guardar. Você está bravo comigo? Não. Não, claro que está. Lógico que está. O Jonas estava bicudo com Deus, ele ficou quieto e falou, eu vou ficar aqui. Deus vai... Deus é misericordioso, não é? Então ele vai ver que eu estou bravo com ele, ele vai mudar de ideia. E aí ele vai destruir Nínive no dia 50. Continuando o texto, versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. O que estava acontecendo? A cabana que Jonas fez não estava resolvendo o problema do sol sobre a cabeça dele, perceberam? Porque ele não tinha feito uma cabana, ele não tinha feito uma tendinha para ele. Mas não estava resolvendo. Não estava resolvendo. Deus, mais uma vez, usou de misericórdia com o profeta. E viu que Jonas estava incomodado com aquela cabaninha fajuta que ele fez. Falou, vou fazer uma árvore nascer por cima dele, porque eu amo esse cara. Porque nada vai me fazer rejeitar esse profeta emburrado. Porque eu amo ele, eu salvei ele. Vou usar de misericórdia mais uma vez. Vou fazer uma árvore nascer por cima dele, por sobre sua cabeça, para livrar o meu profeta do desconforto desse sol. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas ele é um destemperado, né? Você percebe aí? Ele estava bravo com Deus. Agora ele está muito alegre. Não é? Às vezes você é assim. Eu também às vezes sou. A gente amanhece bem e anoitece mal. Ou não precisa nem chegar na noite, né? No meio da manhã já está mal. Ou amanhece mal, mas de repente alguma coisa acontece. Estou super feliz. Jonas estava nesses dois extremos. Raiva de Deus, de repente ele ficou muito contente por causa da planta que Deus fez nascer ali sobre a cabeça dele. E só aqui no livro de Jonas você vê a palavra contente. A palavra alegre. Mas aqui você vê Jonas se alegrando por quê? Porque ele foi abençoado, porque a vontade dele foi atendida de ser coberto, protegido pelo sol, perceberam? Jonas ficou contente por quê? Porque ele foi abençoado. Jonas ficou contente porque a vontade dele foi atendida. Olha o coração do profeta. Contraste, do versículo 1, que ele estava muito aborrecido, agora ele está muito contente. Agora o versículo 7. Mas no dia seguinte, no outro dia, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quem enviou um verme? Quem fez a planta nascer? Enviou um verme no outro dia. E o verme, provavelmente aconteceu desse verme corroer da raiz ao caule até as folhas, ele comer essa planta que Deus fez nascer sobre a cabeça de Jonas, e essa planta secou, perdeu a vida. Mas Deus está mexendo no vespeiro, mexer com Jonas. Deixa ele quieto lá agora. Deus continua trabalhando no coração do profeta. Assim como ele faz com você, assim como ele faz comigo. Trabalhando, fazendo Jonas amadurecer por meio da alegria, por meio de coisas boas, por meio de bênçãos, ou por meio de dor, por meio de sofrimento, por meio de disciplina, por meio de varada, por meio de falar, Jonas, a sua vontade não vai prevalecer. Ei, eu
muda o seu coração. Eu é que mando em você. Eu é que mando em tudo. Perceberam? É a minha vontade que prevalece, Jonas. É o que está acontecendo. Deus não para por aí. Versículo 8. Quando o sol nasceu, Deus tirou aquela planta que tinha nascido sobre a cabeça, mandou o verme comer e a planta morreu. Não tinha como dar sombra mais a Jonas. Além disso, quando o sol nasceu, Deus, quem? Deus. Quem que fez isso? Deus. Eu preciso que você atente para isso, porque muitos estão pregando por aí que Deus só dá bênção e o diabo é que dá maldição e coisa ruim para a vida das pessoas. Não. Deus fez soprar um vento leste muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Quem fez isso contra a vida de Jonas? Deus. Deus é soberano. O que aconteceu? Além de Deus tirar a planta de cima da cabeça de Jonas, e o abrigo, a tendinha já não estava mais ali. Além de Deus tirar a planta, Deus fez um vento forte bater contra Jonas, soprar contra Jonas. Além de Jonas estar debaixo do sol, a cabeça dele estava queimando no sol. Além disso, Deus fez um vento quente soprar sobre ele. Deus está apertando o cinto, para Jonas. Não é possível. Vento quente, a ponto de Jonas quase desmaiar naquele calorão e o vento quente soprando contra ele. Então ele pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver, Senhor. Estava tão bom, agora há pouco, uma plantinha gostosa que estava me protegendo aqui, eu estava tranquilo, contemplando, quem sabe, que o Senhor ia destruir Nínive no 50º dia. Mas o Senhor tirou a planta, e além de tirar a planta, o sol está forte na minha cabeça, e além do sol, o sol está forte na minha cabeça, o Senhor sopra um vento quente contra mim. Senhor, chega, deu, me mata, Senhor, não quero mais viver. E vocês perceberam algo aqui? Jonas ele ficou furioso porque Deus não destruiu Nínive. Jonas ficou muito bravo porque Deus não destruiu Nínive. E Jonas ficou muito bravo porque Deus destruiu uma plantinha que Deus mesmo tinha feito nascer. Ele valorizou bastante aquela planta, mas não queria nem saber das pessoas, almas perdidas de Nínive. E no versículo 9, olha só como é que Deus vai lidar com essa postura de Jonas. E se fosse você, eu pergunto, diante dessa leitura que nós já estamos fazendo, caminhando, eu pergunto para você, como você agiria diante dessa reação e dessa postura de Jonas? Bomba nele. Bomba nele. Aperta o botão de bomba. Não, Jonas, você não tem mais chance comigo. Acabou. Mas Deus não fez isso. Deus de forma relacional, Deus de forma misericordiosa, amorosa, faz Jonas pensar novamente. É razoável isso, Jonas, que você está querendo? Você está certo nessa maneira de pensar, Jonas? Irmãos, Deus não é longânimo? Muito. O salmista escreve, Deus é assaz benigno. O que é assaz benigno? Essa palavra assaz é muito benigno, demais de bom. Olha o que está acontecendo, versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Você acha que é razoável isso? E qual foi a reação de Jonas? Jonas respondeu: é tão razoável que até eu quero morrer. Sim, Deus, eu tenho razão de ficar assim. Claro, estou com raiva porque o Senhor matou a planta. E aí eu estou queimando aqui nesse sol, está calor. É tão razoável que até quero morrer. A única coisa boa que eu tinha, Deus, além da vida, era a plantinha. Agora, me sobrando a vida, me tira, porque nada mais faz sentido para mim nessa vida. É razoável isso? É razoável isso? A resposta é: não é. Eu quero morrer.
E essa era a vontade de Jonas. E quem sabe de tanto falar, pedir, e essa vontade de Jonas intensa aí de se ficar bicudo contra Deus, pedir a morte, Deus poderia atender à vontade dele e falar, então seja feita a tua vontade, vou acabar com você agora. Mas Deus não faz isso. E muitas vezes nós estamos falando coisas e esboçando a nossa vontade e coisas muitas vezes nécias da nossa parte, coisas loucas da nossa parte. E já pensou se Deus falasse para você assim, diante desses pedidos que você faz, ou diante dos pensamentos que conduzem à sua vontade desvairada, e aí Deus falasse para você assim, é isso que você quer? Seja feita a tua vontade. Qual seria o seu fim? Certo. Irmãos, a gente não sabe muitas vezes pedir coisas para Deus, né? A gente, de fato, diante de um texto como esse, entende que a nossa vontade muitas vezes é tão maluca. Como nós precisamos buscar, compreender e viver debaixo da vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo escreveu que a vontade de Deus é boa, a nossa não. Perfeita, a nossa não. E agradável, a nossa não. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E agora, para finalizar, Deus vem e encerra esse assunto e ele encerra o livro. Versículo 10 e versículo 11. E o Senhor disse, olha que interessante, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Deus está falando assim, eu que fiz tudo isso. Eu que cuidei de você, dando essa plantinha para você. Eu fiz ela nascer, eu fiz ela morrer. Versículo 11. E você não acha? Eu tive misericórdia de você, Jonas. Eu tive compaixão de você, Jonas. E você não acha, versículo 11, que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, não plantinhas, pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você não acha que, da mesma forma que eu estou usando de misericórdia com você, de compaixão com você, e salvei você, você não acha que eu não poderia fazer isso em favor dos ninivitas? Você acha, Jonas, que eu estou errado? É isso que você quer que eu entenda, Jonas? Você, Jonas, pode demonstrar compaixão e misericórdia para com uma planta, e eu não posso ter compaixão e misericórdia para com pecadores em favor dos quais eu exerço misericórdia. É isso, Jonas? O livro encerrou? Encerrou. Mas antes de nós partirmos para a conclusão, você precisa entender que nesse versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, quando Jonas escreveu assim, distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, aqui provavelmente o relato é sobre crianças. Por exemplo, vou falar para vocês, minha audiência aqui, erga a sua mão direita. Ok. Eu não vou falar quem, mas eu percebi que crianças não conseguiram distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Ficaram... A outra direita. Tem adulto também que não sabia. A outra direita. Perceberam então? Lá na cidade tinha crianças que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Não são inocentes, mas são merecedoras da graça de Deus quando Deus decide escolhê-las. Porque Deus quer amá-las. Porque Deus decide salvá-las. Mérito não pelas próprias pessoas, mas por quem Deus quer exercer misericórdia. Se 120 mil crianças haviam naquele momento em Nínive, muito mais adultos. Você pode colocar aí 3 vezes mais de adultos. É provável que então, nesse momento, na cidade, nessa geração de Nínive, havia
entre 600 e 800 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas salvas por Deus em um ato, por causa de uma pregação mequetrefe. Uma pregação, ainda em 40 dias, e Nínive será destruída. Deus salvou uma geração inteira naquela época, e eu precisava mostrar isso para vocês. E aí nós nos deparamos com essa pergunta de Deus para Jonas, ok? E o que você vê de resposta? Você não vê. Encontrou a resposta aí? O livro termina com um ponto de interrogação. Por isso eu concluo dessa forma. Será que Jonas se arrependeu dessa postura? Será que Jonas se arrependeu dessa atitude aqui? Você encontra arrependimento aqui explícito? Você não encontra. O livro ele termina e ele nos dá uma impressão ruim de Jonas, não é? Sim. Ele está irado porque Deus perdoou pessoas que ele achava que não deveriam ser salvas, que não mereciam a salvação, mas eu posso dizer sem medo de errar, e isso não vem de mim, é porque eu estudei para trazer isso para a igreja, a tradição judaica e as evidências apontam para uma resposta favorável de Jonas, segundo a grande maioria, se não a totalidade dos comentaristas desse livro, a resposta favorável de Jonas com relação ao que Deus fez e o trabalhar de Deus na vida dele. Por quê? Porque Jonas escreveu esse livro. Jonas ele escreveu esse livro. E por que ele deixaria um relato, quem sabe, que queimou o filme dele? Ele queria que a sua experiência servisse de estímulo, quem sabe, aos seus compatriotas hebreus, aos leitores de um modo geral, para nós hoje, chegando, depois de tantos séculos desse livro escrito, para que todos os que lessem e buscassem em Deus misericórdia e compaixão, entendessem que Deus age dessa forma. E, em outras palavras, é como se Jonas estivesse dizendo para os seus leitores, especialmente lá para os hebreus da sua época, não façam como eu. Não façam como eu. Deus teve misericórdia de mim, por isso que eu estou escrevendo ainda para vocês. Estou vivo aqui. Entenderam? Olha que coisa linda. Quem sabe Jonas chegou lá em Gat e Efer, ele escreveu esse registro profético para os seus compatriotas hebreus entenderem que Deus faz o que Ele quer e Ele salva quem Ele quer. Por quê? Não somente nesse momento aqui, no reinado de Jeroboão II, onde Jonas, nesse período que Jonas profetizava, não somente aqui, mas em outras épocas da nação de Israel, a nação de Israel se ensoberbecia por ser o povo da aliança. O povo que era o único povo representante de Deus na terra, vocês sabiam disso? E os hebreus se vangloriavam disso. E Deus nunca falou para os hebreus assim, guarde para vocês, que vocês sabem que eu sou Deus. Deus sempre conduziu o seu povo a, vocês são um povo da aliança, vocês são um povo especial. Os hebreus eu escolhi para serem representantes de mim na terra, mas falem de mim para todos. Que as nações que não são hebraicas conheçam o Deus verdadeiro. E sabe o que os hebreus faziam? Nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós sabemos a verdade. Nós sabemos a doutrina. Os outros não merecem saber. E Jonas está falando, ao escrever esse livro, ele está passando um recado profético para a nação de Israel. Parem com esse orgulho, com essa soberba, de acharem que a salvação é só para vocês, para nós. Deus salva quem Ele quer. A vontade de Deus se cumpre, porque Ele é soberano. O pastor Heber Campos Jr., comentando sobre o finalzinho desse capítulo 4, ele escreveu o seguinte: o controle que Deus tem de tudo independe se você quer ou não se submeter a Ele. Repito, o controle que Deus tem de tudo independe se você quer ou não se submeter a Ele. Em outras palavras, é por causa da minha desobediência que eu vou frustrar os planos de Deus? De jeito nenhum.
Apesar da desobediência do profeta, apesar da raiva do profeta, os planos de Deus permaneceram rigorosamente feitos, realizados. Jonas não atrapalhou Deus. Deus não olhou para ele e falou: Jonas, para que você está me criando um problema. Não. No meio disso tudo, Deus foi trabalhando o coração do profeta, fazendo ele se arrepender e ficar quebradinho, porque ele expôs diante da nação de Israel, como um pastor, quem sabe que diante de todo mundo fala: ó, eu errei. Não sigam o meu erro. O profeta da nação, naquela época, ao escrever esse livro, está dizendo para a nação: não façam o que eu fiz. Que coisa linda. Deus é soberano. Deus é soberano. E Ele faz apesar de nós. No versículo 11 você encontra uma pergunta de Deus, né? Será que eu não posso ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia? Você não encontra a resposta. É como se o livro terminasse e jogasse para você e para mim essa pergunta. Agora responda você. Rodrigo, responda. Responda. Será que Deus não pode ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia? Irmãos e irmãs, respondam diante de Deus. Você acha que Deus não pode ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia? Esse é o fim do livro. Esse é o fim que nos conduz a entender que tudo está dentro do plano e do propósito soberano de Deus. E você está lendo Jonas porque Deus mudou a vontade de Jonas, mudou a maneira dele pensar com relação a Deus, com relação a ele mesmo, com relação às pessoas pecadoras. E nós devemos, ao concluir o estudo desse livro, nos submeter à vontade do Deus soberano. E como é difícil às vezes nos submetermos à vontade de Deus, não é? Como eu já disse aqui, tenho dito, é fácil nós declararmos que Jesus Cristo é nosso Salvador, não é? Jesus Cristo é meu Salvador, ok, mas Jesus Cristo também, depois que Ele passou a ser seu Salvador, Ele passou a ser o seu Senhor. E se Ele passou a ser o seu Senhor, você deve, não pode, não tem opção, mas você deve se submeter ao senhorio dele na sua vida. Nós precisamos entender isso. Ele é soberano, nós não. Ele sabe o que está fazendo, nós não. Nós somos limitados, Ele é perfeito, completo. A nossa vontade é falha. E nós entendemos que ao Senhor pertence a salvação. Se ao Senhor pertence a salvação, como Ele deixou em sua palavra determinado que a salvação chegaria às almas perdidas? Como? Proclamando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, dele para as almas que estão perdidas. Portanto, há uma convocação para a igreja nesta manhã, ao finalizarmos o estudo do livro de Jonas. Você e eu somos relembrados do chamado, da convocação, da comissão de Jesus Cristo, para nós falarmos a quem puder ouvir que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, mas há salvação em Cristo Jesus. Proclame, fale, anuncie o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, fale lá no seu trabalho, fale lá em sua família, fale na faculdade, fale para o vizinho, fale na cidade. Quem sabe, a começar por esse grupo aqui de 50, 60 pessoas, Campo Grande vai ser revolucionada pela pregação, pelo anúncio do Evangelho. Você crê nisso? Oh, meu irmão, é possível. Quem sabe por nós, ou através de nós, pode haver uma revolução na cidade de Campo Grande e muitos, quem sabe todos, possam ser convertidos ao Senhor. É possível? Claro que é. Aconteceu com Nínive. Estou percebendo em alguns rostinhos que vocês estão, o pastor está falando doideira. Não, está aqui. Faça a sua parte. Obedeça ao Senhor. Anuncie o Evangelho. Fale de Jesus Cristo. Pregue às pessoas.
E aí, Deus vai usar de misericórdia com quem Ele quiser. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo conteúdo belíssimo, tão importante para nós do livro de Jonas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado de misericórdia e compaixão para conosco, Senhor. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso, e muitas vezes nós estamos com um metro tão curto com relação às pessoas, nós estamos muitas vezes limitando o Teu agir e a Tua soberania, Senhor, tentando limitar, Senhor. Portanto, diante da palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações e diante do conteúdo do livro de Jonas, Pai, quebre os nossos corações orgulhosos, Senhor. Nos ajude, Senhor, nisso. Precisamos do Senhor. Reconhecemos a nossa falibilidade, Senhor. Reconhecemos que o Senhor é soberano e nós queremos obedecer ao Senhor. Nos dê um coração submisso, Senhor, por favor. E coragem para nós anunciarmos a Tua palavra, o Teu evangelho para a salvação das almas perdidas que o Senhor tem no teu coração, eleito para a salvação. Quem sabe a partir de nós, Senhor, o Senhor faça uma revolução no nosso bairro, na nossa família, no nosso serviço, na nossa cidade, para as pessoas conhecerem e se renderem ao senhorio de Jesus Cristo como Redentor e Senhor. Assim eu oro, Senhor, agradecido por Tua misericórdia e nos permitir ter acesso ao livro de Jonas nesse século. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos faz entender e mudar as nossas vontades para nós vivermos a Tua vontade, Senhor. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos,